Meus queridos irmãos que nos ouvem, nós estamos no estudo da segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. E hoje nós vamos falar sobre um tema, né? Consolados, né? Pela graça. Consolados pela graça, né? Nós vemos aqui em 2 Tessalonicenses, você pode abrir a sua Bíblia aí aonde você está. 2 Tessalonicenses, no Novo Testamento, tá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 17. Então, abra sua Bíblia aí aonde você está, se você está trabalhando, se você está viajando, se você estiver em algum lugar, ouça a palavra do Senhor. Se você estiver em casa, pega a sua Bíblia, pega aí a sua ferramenta, a sua espada, né? E abra ela e vamos aqui meditar um pouquinho da palavra do Senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Versículo 14. Para o que, pelo nosso evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retendo as tradições que vos fora ensinado, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa obra. Amém? Meus queridos irmãos, aqui nós vemos a gloriosa salvação dos eleitos de Deus. Quando nós meditamos nesse texto em análise, nós vemos que aqui ele aponta um grande contraste entre os seguidores do anticristo, que nós falamos no estudo passado, né? Capítulo 2, versículo 10 até o 12 desse mesmo livro, 2 Tessalonicenses, né? Então nós temos um grande contraste aqui entre os seguidores do anticristo e os seguidores de Cristo, que é aqui a partir do versículo 13 e 14 em diante. Então enquanto aqueles seguidores do anticristo perecem, esses aqui, seguidores do Cristo verdadeiro, estes são salvos. Enquanto aqueles são enganados e dão créditos à mentira, estes, os fiéis que servem o Cristo verdadeiro, estes creem na verdade. Enquanto aqueles que se deleitam na injustiça, estes aqui, que nós vamos falar hoje, são os santificados pelo Espírito. Então aqui Paulo ele faz um claro contraste, meus queridos, entre a condenação que aguarda os seguidores de Satanás e a salvação entesourada para os filhos de Deus. Enquanto aqueles são seguidores do anticristo, rumo ali à perdição eterna, estes que nós estaremos falando hoje,
No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 em diante, estes são escolhidos, pastor, por Deus, desde toda a eternidade, para alcançarem a glória de Cristo, tá? Aqui, se nós prestarmos atenção, o apóstolo Paulo, ele esclarece, aqui ele passa da profecia para a vida cristã prática, do aspecto negativo, que é as mentiras de Satanás, para o aspecto positivo, que é a verdade de Deus. Então, nessa linha de pensamento, aqui nós vemos que a passagem inteira, ela tem a intenção de ser um antídoto aos sentimentos de incerteza despertados pelas sugestões de que o último dia já chegara, e renova a confiança dos leitores e dos cristãos de que participarão da glória associada com a parousia, né? Com a vinda de Cristo. Então, no último dia, a Bíblia diz que o joio será separado do trigo. A Bíblia fala que os bodes serão separados das ovelhas, e aqueles que seguiram as pegadas do anticristo, o homem da iniquidade, a Bíblia diz que sofrerão penalidades de eterna destruição. Agora, os seguidores do Cordeiro, aqueles que decidiram seguir a Cristo, o Filho de Deus, a Bíblia fala que entrarão na posse do reino e reinarão com Cristo para sempre. Pergunto, faço para você, meu querido ouvinte, que está nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Nós estamos pelo YouTube, nós estamos pelo X, nós estamos pelo Facebook, nós estamos pelo Instagram, então você pode aí nos acompanhar por onde você desejar. Agora a pergunta eu faço para você, que está nos ouvindo: a quem você está seguindo? Quem é o teu Senhor? Quando Cristo voltar, meus queridos, nós teremos duas igrejas bem distintas. Olha só que interessante. Teremos a igreja apóstata. A grande meretriz, chamada de a Grande Babilônia. E teremos a noiva do Cordeiro, a igreja dos primogênitos, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Pastor, a igreja apóstata, a Bíblia diz que receberá ali a marca da besta e seguirá o anticristo, e o seu destino é a perdição eterna. Porém, a Bíblia também diz que aqueles que receberem o selo de Deus e cujos nomes estão escritos no livro da vida, vencerão o dragão e o seu perverso agente, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, como fala em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que a Bíblia diz bem assim, ó, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, queridos, a marca que nós temos, a marca daqueles que seguem o verdadeiro Cristo, é a marca do sangue do Cordeiro.
a marca do Cristo verdadeiro, o Filho de Deus. Aqui nós vemos que enquanto aqueles, os seguidores do anticristo, eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos, como fala Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Ah, pastor, mas os que são seguidores de Cristo, o Cristo Nazareno, que deu a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você, estes viverão eternamente com Cristo na glória. Aleluia! Você tem essa certeza, você tem essa convicção, você conhece e sabe qual é o Deus que você está servindo. Então não saia deste estudo, que nós até o final você estará sabendo. Olha só que interessante, o contraste no dia final entre os seguidores do anticristo e os seguidores de Cristo não deixará qualquer sombra de dúvida, tá? Aqui nós vemos que ficará meridianamente claro o destino daqueles que são do Senhor e daqueles que foram enganados e seduzidos pelas mentiras do anticristo. Pastor, não precisa chegar o anticristo. O povo já está sendo enganado. O povo já está sendo induzido ao pecado agora. Imagina quando o iníquo se manifestar. A Bíblia diz que naquele dia só haverá dois destinos: salvação eterna ou condenação eterna. Então, depois de traçar com linhas fortes a terrível condenação dos asseclas de Satanás, Paulo aqui, ele se volta para descrever a gloriosa salvação dos eleitos de Deus. E nós vamos agora aqui considerar essa bendita doutrina, né? Que é a origem da salvação. No capítulo 2, versículo 13. Olha o que a Bíblia fala aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Se você quiser anotar, pode anotar. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aqui diz o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, depois de apresentar a corrupção temporal e a condenação eterna dos seguidores do anticristo, aqui agora o apóstolo Paulo, a partir do versículo 13, ele revela a santificação temporal e a salvação eterna dos eleitos de Deus. Enquanto aqueles que não acolheram a verdade, não deram ouvido à palavra da salvação, para serem salvos, antes deram créditos à mentira e se deleitaram na injustiça, são destinados à perdição eterna. Quem, pastor? Os que não deram crédito à palavra da salvação. Mas os eleitos de Deus, por sua vez, pela fé na verdade e santificação do Espírito, eles são destinados à glória, tá? Agora eu pergunto para você, a eleição divina é uma doutrina gloriosa. E aqui nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, a eleição, capítulo 2, versículo 13, né? Eleitos, tá? Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Queridos, a eleição
é uma verdade revelada e não uma especulação teológica, tá? Quando falamos da doutrina da eleição, não é aqui uma especulação humana, presta bem atenção. A doutrina da eleição é uma revelação divina. Se você quiser, você pode olhar ali em Marcos, capítulo 13, versículo 20, né? Você também pode olhar versículo 22, versículo 27, Lucas capítulo 18, versículo 7, João capítulo 15, versículo 16, Atos 13, 48. Então nós temos aí muitas referências que nos traz essa doutrina da eleição. E aqui podemos rejeitá-la, mas não tirá-la da Bíblia. É perigoso envolver-se em especulações inúteis acerca da soberania de Deus e da responsabilidade humana, uma vez que ambas elas são ensinadas na Escritura. Elas são como duas linhas que caminham paralelas até a eternidade. A verdade incontestável das Escrituras é que Deus nos escolheu a nós. E não foi nós que escolhemos a Ele. Se você quiser, você pode olhar João capítulo 15. Dá uma abrida na Bíblia aí. João capítulo 15, versículo 16. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então, meus queridos, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 10. Tudo, queridos, tudo provém de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Em Jonas capítulo 2, versículo 9, diz que a salvação pertence a Deus. Ele teve a iniciativa de vir reconciliar-nos com Ele, tá? Ele veio ao nosso encontro nos resgatar. Ele fez o plano da salvação para nos levar de volta à sua presença. Então, quando falamos da doutrina da eleição, ela está presente nos pais da igreja, na doutrina dos reformadores, nos credos e confissões reformadas. Sim, ela foi criada, ali ela foi crida, pregada, ela foi defendida pelos pais da igreja, pelos mártires, ela foi defendida pelos missionários, pelos avivalistas. Claro, quando nós vemos o escritor Charles Spurgeon, ele fala que por meio dessa verdade da eleição, ele faz uma peregrinação ao passado e enquanto ele prossegue, contempla pai após pai da igreja, confessor após confessor, mártir após mártir, levantarem-se e virem apertar a mão dele. Se ele fosse um defensor de pelagianismo, né, ou acreditasse na doutrina, né, ali do livre-arbítrio humano, então ele teria de prosseguir sozinho por séculos e mais séculos em sua peregrinação ao passado. Mas aqui e acolá, algum herege de caráter não muito honrado talvez se levantasse e o chamasse de irmão, entretanto, aceitando como aceita ali essa realidade espiritual como padrão da fé, ele contempla a pátria dos antigos crentes, povoada por numerosíssimos irmãos.
E ele pode contemplar ainda, dizendo ele, multidões que confessam as mesmas verdades que defende, multidões que reconhecem que essa é a religião da própria Igreja de Deus. Essa é a linha de pensamento ali de Spurgeon. Mas quando nós falamos sobre a eleição ela é uma decisão eterna de Deus e não uma escolha temporal do homem. Olha o que diz aqui. Meus queridos, versículo 13 de 2 Tessalonicenses, ali diz que foi Deus quem nos escolheu. Foi Deus quem nos escolheu para a salvação, e isso desde toda a eternidade. Você tem noção disso? Ele nos amou com amor eterno e nos atraiu para si com cordas de amor. Como fala Jeremias, capítulo 31, versículo 3, a Bíblia fala aqui através do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 3, diz bem assim, ó. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Olha só, pastor. A Bíblia diz que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus nos escolheu desde o princípio para nós alcançarmos a salvação. Se nós olharmos um dos pregadores, os grandes pregadores do século XIX, Spurgeon, ele afirma que enquanto não recuarmos até o tempo em que o universo inteiro dormia na mente de Deus, como algo que ainda não havia nascido, enquanto não penetrarmos na eternidade, aonde Deus, o Criador, vivia solitário, quando tudo ainda dormia dentro de Deus, quando a criação inteira repousava em seu pensamento todo abrangente e gigantesco, não teremos nem começado a sondar o princípio, tá? Podemos ficar retrocedendo, eras e mais eras sem fim. Mas o mesmo pregador, ele ainda diz que Deus nos escolheu quando o espaço celeste, nunca dantes navegado, não era ainda agitado pela muralha ali, o marulhar das asas de seu único anjo, quando o espaço não tinha limites, ou melhor, nem havia sido expandido, quando imperava um silêncio universal, e quando nenhuma voz ou murmúrio chocava a solenidade do silêncio total, quando ainda não existia qualquer ser, ou movimento, quando ainda não existia o tempo, e quando coisa nenhuma, exceto o próprio Deus, existia. E ele estava sozinho na eternidade, quando sem que qualquer anjo levantasse o seu cântico, sem a ajuda do primeiro dos querubins, muitíssimo antes das criaturas vivas terem vindo à existência ou de terem sido formadas as rodas da carruagem de Jeová. Sim, quando no princípio era o verbo, João capítulo 1, versículo 1, quando no princípio o povo de Deus era um com o verbo, foi então que ele escolheu os seus eleitos para a vida eterna. Deus nos escolheu antes dos tempos eternos. Se nós olharmos para a carta, a segunda carta de Timóteo, capítulo 1,
versículo 9. Olha só o que a Bíblia fala. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, e obstinados para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Então Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Fomos elegidos para Cristo, tá? Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqui nós vemos que a palavra que fala desde o princípio, ela tem o efeito de colocar, né, aqui o ato da eleição, né, em associação com Deus, né, ali com o propósito de Deus para o mundo antes da criação. Nós olharmos para Efésios, capítulo 1, versículo 4, aqui a Bíblia fala este detalhe, diz bem assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em caridade. Queridos, fomos eleitos para ser santo, fomos eleitos para herdar o céu, fomos eleitos para ser salvos. E se Deus fez seu plano há tanto tempo, olha só que interessante, é impossível que esse plano seja alterado. A Bíblia fala que os planos de Deus não são frustrados. Isso dava aos crentes ali uma base sólida para a segurança deles, né? Aqui ninguém pode jamais eleger-se a si mesmo. Não, ninguém pode sequer, né? Não podemos nem sequer jamais começar a buscar a Deus sem que Deus nos haja encontrado, tá? Nós não temos essa força de buscar ao Senhor sem que Ele nos fortaleça, sem que Ele nos convença. Então, meus queridos, toda a iniciativa está em Deus. O fundamento e a causa motora de tudo é o amor de Deus que busca. Então, Deus, ele tem a iniciativa. Agora, falando da eleição ainda, a eleição é um decreto incondicional. Um decreto incondicional de Deus. E não um merecimento humano, tá? Então, no versículo 13, ainda falando, tá? Ali diz, na parte B, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a santificação. Então, aqui nós vemos que Deus não nos escolheu porque merecíamos ser salvo, tá? Deus nos escolheu apesar de sermos pecadores. Não fomos salvos por causa da nossa justiça. Não, Deus não encontrou justiça em nós, tá? Nós fomos salvos, nós seremos salvos, pastor, por causa da sua misericórdia. Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por vós, sendo nós ainda pecadores. Se você olhar em Romanos capítulo 5, versículo 8, olha o que a Bíblia fala ali, né? Romanos capítulo 5, versículo 8, diz bem assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então olha só que interessante. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer em Cristo. Não. A fé não é a causa da nossa eleição, mas o seu resultado. Queridos, não fomos eleitos porque cremos.
Nós cremos porque fomos eleitos. Então a fé não é a mãe da eleição, mas sua filha. A Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 48, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, ali, a Bíblia não diz, o texto ali não diz o texto que os que creram foram eleitos, mas o texto diz que os eleitos crerão. Pastor, Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras. Deus, Ele nos escolheu para as boas obras. Então, nós fomos criados em Cristo, tá? Fomos criados em Cristo para as boas obras e não por causa delas. Se você olhar em Efésios, capítulo 2, versículo 10, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras não são a causa da eleição, mas a sua consequência. Então, queridos, Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos. Capítulo 1 de Efésios, versículo 4, a Bíblia diz bem assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em caridade. Então Deus não nos escolheu para sermos parecidos com Jesus, não, mas para sermos conforme a imagem dele. Imagem dele. Romanos 8, versículo 29. Eu estou lendo esses versículos porque a gente precisa ter base no contexto. Não podemos falar nada sem termos contexto aqui para provar. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 29, a Bíblia fala aqui, diz bem assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui nós vemos que a causa da eleição divina, ela está no próprio Deus. Nunca em nós, mas em Deus. A graça é o solo onde está plantado a semente bendita da eleição. A graça, ali a Bíblia diz que a graça é um dom de Deus, dom imerecido, charisma, né? Outra coisa que nós falamos aqui, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, versículo 13, ainda vemos aqui a respeito da eleição. A eleição divina, ela é pessoal e não coletiva. Tá? O que é isso, pastor? A eleição para a salvação não é coletiva, mas individual. Não é nacional, mas é pessoal. Olha só, coloca isso na sua mente. Deus não escolheu nações para a salvação. Deus escolheu indivíduos. Não importa de onde você seja, qual seja a sua nacionalidade, qual seja a sua raça, a sua cor, o seu dialeto, a sua cultura. Deus não está preocupado com a cultura, Deus está preocupado com a tua vida espiritual, a tua vida individual. Deus nos escolheu pessoalmente. Deus nos escolheu individualmente. Então não há salvação em grupo, nem em massa. A salvação, ela é
individual. Depende de mim e de você. Depende da nossa aceitação. Nem o filho vai ser salvo porque o pai vai ser salvo. Nem o esposo vai ser salvo porque a esposa vai ser salva. Nenhum membro de uma igreja vai ser salva porque o pastor vai ser salvo. Não, Senhor. Cada um vai ter que dar conta diante de Deus de si próprio. Tá? O pai não pode representar o filho e nem o filho representar o pai. A Bíblia diz que a porta do céu, ela é estreita e o caminho, pastor, é apertado. Então Jesus, ele foi muito enfático quando falou lá em João capítulo 3, versículo 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5 ainda diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a salvação, ela é individual. Deus, ele fez o plano da salvação. Deus, ele abriu as portas do céu. Deus, ele nos reconciliou através de Cristo na cruz do Calvário. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo aí do outro lado: você aceita o Salvador em sua vida? Você já entregou a sua vida para ele? Porque depende dessa decisão. Depende de você. Deus já fez a parte dele. Deus já abriu as portas do céu para você. Agora você precisa se arrepender dos teus pecados. Você precisa confessar os teus pecados. Você precisa aceitar a Jesus como Salvador. Você precisa abandonar as práticas do mundo, as coisas erradas. Sim, e servir ao Senhor. Meus queridos, capítulo 2, versículo 13, de 2 Tessalonicenses. Ali fala que a eleição divina é para a salvação e não apenas para um privilégio especial. Aqui equivoca-se, meus queridos, aqueles que pensam que a eleição divina é apenas para um grupo privilegiado, ou serviço, ou ministério. Aqui, nós podemos ver que a eleição divina não é para privilégios eclesiásticos, privilégios nacionais, mas a eleição divina é para a salvação. Deus, ele nos escolheu para a salvação. Nós somos salvos do pecado e da morte. E a finalidade da nossa fé é a salvação de nossa alma. Como fala 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. A vida eterna, ela é um presente de Deus para mim e para você. E não um merecimento nosso. Nós não merecemos. Nós não merecíamos. Entraremos na glória por causa da graça, meu querido, e não por causa do nosso esforço, por causa do nosso trabalho, por causa da nossa dedicação, não. Nós entraremos na glória por causa da graça de Cristo. Não servimos para sermos aceitos, mas porque já fomos aceitos. O Senhor, antes de nós querer Ele já nos aceitou, Ele já nos amou, mesmo nós não merecendo esse amor. Não somos salvos por causa da santificação, mas pela santificação e fé na verdade. A santificação, meus queridos, não é a causa da salvação, mas sim o meio
da salvação. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ainda no versículo 13, nós vemos que a eleição, ela não estimula o relaxamento moral, mas é confirmada pela santificação do Espírito e fé na verdade. Quando nós olhamos o versículo 13, aqui fala, né? Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, aqueles que rejeitam a doutrina da eleição, porque dizem que ela estimula o relaxamento moral, tapam os olhos à verdade revelada de Deus, porque a palavra de Deus diz: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Pastor, mas por que fulano e beltrano não consegue, não vai alcançar a salvação? Não foi porque Deus não escolheu, foi porque a pessoa rejeitou. Entendeu? A pessoa não aceitou. Então, duas verdades aqui nós podemos destacar através do apóstolo Paulo, quando falamos da santificação do Espírito. No capítulo 2, versículo 13, não há salvação sem a santificação do Espírito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia nos traz o seguinte texto. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz bem assim, ó: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Então aqui, a única prova de que uma pessoa é eleita é a sua santificação. Pois fomos eleitos para sermos santo. Deus nos salvou do pecado, olha só, e ali não no pecado. Deus nos salvou do pecado. Deus nos escolheu para sermos santos e não para vivermos na prática da iniquidade. Pastor, aqui nós vemos que o fato de que milhares e milhares de pessoas têm arruinado a si mesma por haverem compreendido erroneamente a doutrina da eleição. Essas pessoas se julgam eleitas e salvas, mas ao mesmo tempo elas vivem na prática da iniquidade. Assim, elas transformam a verdade de Deus em mentira e aquilo que é o mais nutritivo, o pão do céu, no veneno mais letal. Essas pessoas têm dito: Deus me escolheu para ir para o céu e para receber a vida eterna. E, no entanto, elas têm se esquecido de que está escrito que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha só que interessante. Essa é a autêntica eleição divina. A eleição para a santificação e para a fé. Deus, então, ele escolhe o seu povo para que seja crente e santo, tá? Então nós vemos aqui que a escolha que Deus fez para nós não é para que nós alcancemos o céu sem nenhuma mudança, mas é que para que, se nós mudarmos, nós alcançaremos o céu. Se nós desejarmos, o céu está ali de portas abertas. Se nós nos arrependermos e aceitarmos o sangue de Jesus sobre nossas vidas, o céu está de portas abertas. A fé da verdade, versículo 13.
A verdade aqui é naturalmente a revelação divina contida no Evangelho. Então, meus queridos, não há salvação sem fé em Cristo, tá? Não há salvação. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Ele é a verdade. Não há outra salvação além daquela revelada na Escritura. A palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz aqui, na palavra do Senhor. Diz bem assim, ó: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe por que o povo hoje está errando tanto? Sabe por que o povo hoje está pecando tanto? Sabe por que o povo hoje vive uma religiosidade, mas sem Deus? Por quê? Por falta de palavra. Por falta de obediência à palavra. Por falta de conhecer a palavra. A palavra é a verdade. Então aqui, intencionalmente, nós vemos o apóstolo Paulo, ele está fazendo um contraste aqui entre os eleitos de Deus, que creem na verdade, com os seguidores do homem da iniquidade, que deram crédito à mentira. Irmãos, por que a palavra de Deus diz: guarda a minha palavra no teu coração para não pecar contra mim? Pastor, enquanto que aqueles que perecem vão crer nas mentiras de Satanás e seguir o anticristo, os crentes, os cristãos vão sempre colocar a sua confiança na palavra de Deus. Pastor, refutando aqueles que gostam de especular sobre a doutrina da eleição. Aqui nós vemos que qualquer pessoa que confia na verdade, meus queridos, na verdade de Deus, na palavra de Deus, e que confia em Jesus Cristo, é uma pessoa eleita. Uma pessoa que confia na sua eleição, mas vive na incredulidade, vive no engano, vive ainda na promiscuidade, no pecado, no engano fatal. Pastor, nós vemos que essa pessoa, ela estará perdendo a oportunidade de alcançar o céu. A santificação do Espírito, aqui nós temos a parte divina na salvação e com respeito à fé na verdade. A parte humana, olha só, os dois aspectos são necessários. Soberania de Deus na salvação não anula a responsabilidade humana, mesmo quando nós não alcançamos, como as duas coisas podem se reconciliar, né? Mas aqui, quando falamos que nada em Paulo sugere que a fé tem relacionamento com a responsabilidade humana, Paulo não ensina o sinergismo, ou seja, que o homem pode cooperar com Deus na salvação. Não, Paulo não está falando isso. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, pois até mesmo a fé é um dom de Deus, como fala em Efésios capítulo 2, versículo 9. E é o próprio Deus quem opera em nós tanto querer quanto o realizar. Quer ver? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, olha o que a Bíblia diz ali. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Diz bem assim a palavra do Senhor: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, aqui contudo, Deus ordena o homem a arrepender-se e crer. Deus convida. Deus chama o homem: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Deus está indo ao teu encontro nesse momento. Quem sabe você está aí do outro lado. Família já te esqueceu. Os amigos já te abandonaram. Os recursos você já
colocou tudo fora, não tem mais solução. Satanás está dizendo ao teu ouvido: tira a tua vida, dá cabo com a tua vida, porque não tem mais solução para os teus problemas. Porém, Deus está te dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Deus está ordenando, Deus está pedindo, Deus está te chamando neste momento. Você que está aí do outro lado da tela, eu não conheço a tua vida, não sei qual é a tua situação, mas Deus te conhece. Antes de você ter vindo ao mundo, nascido, Deus te conhece, e o plano da salvação foi para você também. Porém, Ele está te chamando nesse momento. Ao mesmo tempo que a fé é um dom de Deus, é também um ato humano. Sem o dom de Deus não haveria fé, e sem o exercício humano do dom não haveria salvação. Então, não é a fé que salva, mas o Cristo recebido pela fé. Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas no versículo 14, aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, olha o que a Bíblia diz: para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto, o propósito da salvação. Qual é o propósito? Nós vimos que aqui Paulo, depois de descrever a eleição divina no versículo 13, agora no versículo 14, Paulo revela o propósito para qual fomos eleitos. O propósito para qual fomos eleitos: alcançarmos a glória de Cristo. E aqui nós podemos ver alguns detalhes através desta palavra. Primeiro, versículo 14, aqui nós vemos que Deus, Ele nos chama para a salvação através do Evangelho, pelo Evangelho. Deus nos escolhe para a salvação na eternidade, mas nos chama para a salvação pelo Evangelho no tempo. E esse chamado, queridos, eficaz acontece quando a pessoa escuta a palavra, crê na verdade. Então Paulo, ele chama o evangelho de Cristo de meu evangelho. O apóstolo, ele estava tão comprometido com a verdade de Deus que essa era a sua verdade, o seu evangelho. Não há outro evangelho além deste que foi ali que lhe foi revelado. Quando nós olhamos em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, olha o que Paulo fala aqui aos irmãos da Galácia. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9, diz assim, ó: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo com outro evangelho, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar ou transtornar o evangelho de Cristo. Presta atenção no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Queridos, qualquer nova revelação, ainda que venha da parte de um anjo, deve ser rechaçada.
Se você prestar atenção, vivemos uma época onde o que não falta é revelação. Vivemos uma época onde o que não falta é revelação. É anjo daqui, é anjo de lá, é nuvem daqui, é nuvem de lá, é revelação daqui, revelação de lá. Coisas que muitas das vezes nem fecha com a palavra, que é a revelação de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que se vier uma revelação fora da que já foi revelada, um outro evangelho que não seja compatível com esse revelado, que seja tido como anátema. Meus queridos, Deus, ele chama os seus eleitos pelo evangelho. João capítulo 17, versículo 20, a Bíblia fala, aqui nós vemos a fé que não é de todos, mas a fé dos eleitos. Pastor, a fé dos eleitos, segundo Tito capítulo 1, versículo 1, olha o que a Bíblia fala aqui. Tito capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, olha só, deixa eu achar aqui, Tito capítulo 1, versículo 1, ali a Bíblia fala, tá? Que Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. E conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então a fé dos eleitos, ela é diferente, meu querido. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O mesmo Deus que determinou o fim, a salvação, também determinou o meio para alcançar esse fim, que é mediante o evangelho. Então todos os que são eleitos na eternidade são eficazmente chamados pelo evangelho. Entendeu? O evangelho está sendo pregado, você está ouvindo, então você não vai poder dizer, Deus, não tive a oportunidade de ser alcançado pelo evangelho. A palavra de Deus está te alcançando agora. Deus, através da sua palavra, está alcançando o teu coração, os teus ouvidos agora. Só depende de uma coisa. Creia nesta palavra. Creia neste chamado. Creia. Olha só que interessante. Aqui, o escritor, ele afirma que a predestinação por Deus, ela leva à chamada e à glorificação final do seu povo. Assim, longe da doutrina da eleição ser um desestímulo, né? A evangelização, ela é um encorajamento para a sua realização. Então, o maior estímulo para o evangelismo é saber que Deus preparou certas pessoas para responderem à sua palavra. O Senhor, ele encorajou Paulo em Coríntio. Se você prestar atenção, ali a Bíblia fala, a Bíblia diz, né, que o Senhor encorajou Paulo em Coríntio, lá em Atos capítulo 18, versículo 9 e o versículo 10. Ele diz ali, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, queridos, a eleição e a pregação do evangelho seguem-se de perto, tá? Seguem-se de perto. Se você é o eleito, crê na tua salvação em quem te chamou.
você também vai pregar, você também vai evangelizar, você também vai levar a palavra da verdade àqueles que ainda não ouviram. Deus nos chama para a salvação, para alcançarmos a glória de Cristo. Queridos, o propósito final da salvação é que os eleitos de Deus alcancem a glória de Cristo. O que começou na eternidade passada, agora chega ao seu apogeu na eternidade futura. Como nós vemos em João capítulo 17, versículo 24, e Romanos 8, versículo 29 e 30. Então o que começa com a graça sempre conduz à glória. Tá? Sempre conduz à glória de Deus. Fomos alcançados pela graça para chegarmos à glória de Deus. Nós entraremos na glória, teremos um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo. Tudo isso através da graça, um dom de Deus para as nossas vidas. Estaremos não apenas no céu, mas assentado em tronos, como fala Apocalipse capítulo 4, versículo 4. Estaremos não apenas no paraíso, mas na casa do Pai, como fala em João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Ali o evangelista João, ele diz o seguinte, João 14, 1 ao 3, diz assim, ó. Olha só, a palavra de Deus diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha só, Jesus está chamando você para crer na palavra dele, crer no chamado dele, crer na salvação dele. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Pastor, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só que interessante. Estaremos não apenas nos deleitando no jardim restaurado de Deus, onde não haverá lágrimas, onde não haverá dor, não haverá luto, mas também estaremos reinando com Cristo pelos séculos dos séculos. E aqui no versículo 13, aqui o versículo 14, esse versículo aqui diz que temos aqui um sistema de teologia em miniatura. Por exemplo, isso aí é um pensamento nosso. Um maravilhoso sumário do propósito de Deus na vida do seu povo. Por que eu digo isso, pastor? Porque a salvação, ela origina-se da escolha divina. É operada pelo poder divino. É conhecido eficazmente pela mensagem divina. E irá ser aperfeiçoada na glória divina. Agora, qual é o dever da salvação? Versículo 15 diz, então, irmãos, estáis firmes e retendo as tradições que vos fora ensinado, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha só, o apóstolo Paulo, ele falou aos Tessalonicenses sobre a rebelião futura contra a verdade. Está aqui no capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo falou também sobre a grande apostasia liderada ali pelo homem da ilegalidade, que é o anticristo. Agora, ele mostra a necessidade dos eleitos de Deus ficarem firmes na verdade.
Então, os que foram escolhidos por Deus na eternidade, chamados pelo Evangelho para alcançarem a glória de Cristo, devem viver neste mundo sem errar. Pastor, mas não é fácil. Bom, se por algum acaso você errar, a Bíblia diz que temos um advogado para tratar as nossas causas. Então, o chamado cristão é uma convocação para a luta. A vida cristã não é um parque de diversão, nem uma colônia de férias, meus queridos. Não. Quem pensa que é, está enganado. A vida cristã, olha só, nós somos chamados não apenas para o maior de todos os privilégios, mas também para a maior de todas as lutas. Duas coisas aqui nós precisamos prestar atenção para o que o apóstolo Paulo ensina à igreja. No versículo 15, ali fala que os eleitos de Deus devem permanecer firme até o fim. Então a eleição não é uma licença para você pecar, mas é um encorajamento para vivermos plantados firmemente no solo da graça. Então a garantia da salvação não é desestímulo à santificação, mas é um apelo à firmeza. O salvo, querido, é alguém que permanece firme. Ele é fiel até a morte, como fala Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ele não se afasta da verdade do evangelho, custe ao que custar. A 1 Coríntios capítulo 16 e 13, Colossenses 1 e 23. Pastor, o salvo, ele não é como um caniço agitado pelo vento, nem como uma criança imatura, agitada por todo o vento de doutrina. Não, o salvo, ele é firme nas promessas. Pastor, quando nós vemos o apóstolo Paulo no versículo 15, aqui ele falando, aqui nós vemos que os eleitos de Deus, eles devem guardar as tradições recebidas. Pastor, aqui nós prestamos atenção quando falamos de tradição. Ao falar ou ao usar o termo tradições, aqui no versículo 15, olha aqui, ó. Então, irmãos, estáis firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas. O que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aqui? Quando ele usa o termo tradições, Paulo não se refere às ideias religiosas aqui, criadas por seres humanos e sem fundamento bíblico. Não. Se você prestar bem atenção, Jesus ele rejeitou as tradições religiosas dos escribas e dos fariseus. Está lá em Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 13. Aqui Paulo ele adverte também contra essas mesmas tradições humanas. Colossenses capítulo 2, versículo 8. E aqui nós vemos que é triste ver religiosos se apegarem a tradições humanas, ao mesmo tempo em que rejeitam a palavra de Deus. Quando nós vemos aqui sobre este termo tradição, ele significa simplesmente o que foi passado de uma pessoa para outra. Então aqui a verdade do evangelho, ela começou como uma mensagem oral, proclamada por Cristo, depois pelos apóstolos. Posteriormente, essa verdade foi registrada por escrito, por inspiração do Espírito Santo, transformando-se nas Sagradas Escrituras, como fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 até o 17. Também em 2 Pedro capítulo 2, versículo 16 até o 21. Então a verdade de Deus não foi inventada por homens. Ela foi transmitida de Deus para os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 6. E Gálatas 1, versículo 11 e 12. Então,
a cada geração de cristão ali aguardou e a passou adiante. Então nós precisamos aqui distinguir tradição de tradicionalismo, tá? A tradição é a fé viva dos pais que morreram, enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Olha só que interessante. Os fariseus consideravam suas interpretações da lei tão sagradas quanto a própria palavra de Deus. Está lá em Marcos, capítulo 7, versículo 7 até o 9. E com as suas tradições, eles fizeram errar o povo. A igreja romana, se você prestar bem atenção, agora dia 31, está se comemorando, se não me foge a memória, 508 anos, né? Da reforma protestante. Mas olha só, a igreja romana, ela coloca a sua tradição, seus escritos eclesiásticos, no mesmo nível ou até acima das escrituras. E isso é um perigo enganoso. Isso é perigoso. É engano isso aí. É importante destacar, meus queridos, que a palavra grega para paradosis, traduzida por tradição, refere-se aqui a um ensino do apóstolo, tá? Então, as tradições aqui são os ensinamentos autorizados que foram transmitidos à igreja. Quer ver? 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Olha o que diz lá. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, que diz bem assim: e louvo-vos, irmãos, olha só, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-lo entreguei. Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 14, olha aqui, você pode comparar aí. Capítulo 1, versículo 14 de Gálatas diz assim, ó: e na minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então aqui, meus queridos, Paulo exorta os seus leitores, tá, a se manterem firmes naquilo que realmente dissera e escrevera. A tradição, segundo o apóstolo Paulo, tinha aqui dois aspectos. Primeiro, a tradição oral. A tradição oral, Paulo havia ensinado muitas coisas à igreja de Tessalônica que não estava escrito em suas duas cartas aos Tessalonicenses. As suas pregações aos Tessalonicenses foram certamente consoantes ao ensino geral das Escrituras. Então, a tradição oral não é algo contraposto à Escritura, distinto e até em oposição à Escritura, mas o ensino verbal da Escritura, tá? Aqui nós vemos que a tradição a que Paulo se refere aqui se trata das palavras pregadas por ele, as palavras pregadas por Silas, por Timóteo, quando estavam entre os Tessalonicenses e mais tarde quando Timóteo os visitou. Então Paulo fala: estais firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas. Temos a tradição escrita também. A tradição escrita, Paulo também aqui se refere à tradição escrita, ou seja, sua primeira carta enviada à igreja, tá? Que é 1 Tessalonicenses, e aqui observa que Paulo não está recomendando à igreja qualquer epístola, mas sua epístola. E nós devemos rejeitar outra regra de fé e prática, além da palavra de Deus, a Bíblia.
Ao mesmo tempo em que não podemos mudar a palavra, não devemos também embalsamá-la, né? Isolá-la, desprezá-la, ignorá-la. Essa palavra é viva. Ela é como uma semente que colocada num solo produz a planta, frutos e mais sementes. Então essa é a palavra de Deus. Palavra que hoje está sendo semeada no vosso coração. Quando Paulo diz aqui no versículo 16 e 17, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e o vós conforte em toda boa palavra e obra. Irmãos, olha só que interessante. Os frutos da salvação. Deus, aqui, depois de falar sobre a origem da salvação, abordando a eleição divina, depois de destacar o propósito da salvação, ou seja, alcançarmos a glória de Deus, a glória de Cristo, depois de reafirmar a necessidade dos salvos em permanecer firmes e guardarem a palavra, finalmente agora Paulo, versículo 16 e 17, Paulo ora pelos crentes e trata sobre os frutos da salvação. Aqui nós vemos algumas verdades benditas, através e destacada pelo apóstolo. Primeira verdade é que os salvos, eles recebem o amor do Pai e do Filho. Versículo 16. Quando Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que os eleitos não apenas ali são destinados à salvação para alcançarem a glória, mas eles são objetos de amor de Deus. A fonte da salvação está no amor eterno, imutável, insondável de Deus, como fala João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus não precisava ter nos criado, nem mesmo criado o universo, para ser completo em si mesmo. Deus deleitava-se na comunhão eterna que desfrutava entre as três pessoas da Trindade, antes que houvesse sequer uma estrela no firmamento. Porém, Deus, livre e soberanamente, movido por amor, decretou nos criar a sua imagem e semelhança e nos escolher em Cristo para a salvação. Isso é um ato de pura graça, meus queridos. Isso é amor inefável. Aqui também nós vemos no versículo 16 e 17 que os salvos eles recebem eterna consolação. Olha só que interessante. Os salvos eles não apenas recebem consolação de suas angústias, de suas tribulações, nesta vida, aqui na terra, mas também receberão uma consolação eterna. Pois dos seus olhos, a Bíblia diz, serão enxugadas todas as lágrimas. Apocalipse capítulo 21 e 4. Então, mesmo que os salvos sejam neste mundo odiados, mesmo que os salvos sejam aqui neste mundo perseguidos, mortos, o que lhes espera na eternidade é uma eterna consolação. O cristão é alguém que pode considerar, meus queridos, a luta e a aflição como algo muito pequeno em comparação com a glória que nos espera ali no céu. Pastor, o ânimo não visa apenas a presente vida, né? Ele será comunicado igualmente no dia do juízo final. De fato aqui, ainda que o conforto ou a consolação para
amainar o sofrimento não se faz necessário no céu. O mundo de infindável deleite nem será outorgado ali. Não obstante, ainda lá, Deus em Cristo injetará nos remidos o ânimo eterno, ao comunicar-lhe glória e mais glória. Então, os salvos recebem boa esperança. No que você tem hoje, aonde está a sua esperança hoje? A esperança do ímpio, pastor, é vazia. Para o perverso não tem paz. Sua riqueza não pode lhe dar esperança. Seu poder se tornará inútil no final, no dia final. Sua vinda ali, a vida, sem Cristo será vã. Sua religião sem Cristo será vã. Sua esperança será vazia. Porém, a Bíblia diz: aqueles que foram escolhidos, chamados e destinados para a glória, terão uma esperança boa, viva e segura. Aqueles que esperam em Deus jamais serão envergonhados. Não desista de esperar em Deus. Não desista do teu Deus, mesmo que esteja difícil, mesmo que não esteja fácil. Não desista. Seja fiel até a morte, até o final. Ainda nós vemos que a boa esperança de que Paulo fala é uma esperança que é bem fundamentada, ou seja, está arraigada nas promessas de Deus e na obra redentora de Cristo. Então, ela está cheia de deleite e jamais termina em decepção, visto que tem o Deus Trino como seu alvo. Ainda no versículo 17, ali fala: console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra. Aqui nós vemos os salvos, eles são consolados pela graça e confirmados em toda boa obra e boa palavra. O apóstolo Paulo aqui faz um duplo pedido a Deus a favor dos crentes, que eles sejam encorajados e confirmados em toda boa obra e boa palavra. Encorajamento, como fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, versículo 10, versículo 18, E confirmação, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 2 e o versículo 13, tá? Foram ensinados ali, foram ensinos enfáticos de Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Paulo demonstrou, meus queridos, preocupação com dois aspectos da vida cristã dos Tessalonicenses: sua palavra e suas obras. O que diziam e o que faziam. Se as atitudes não são coerentes com as palavras, o testemunho perde a eficácia. O agir e o falar deve estar em concordância. As boas obras e as boas palavras devem estar em harmonia. Então, meus queridos, não somos salvos pelas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10, e Tito capítulo 3, versículo 3 ao 7 fala isso. Mas as obras, as boas obras, dão prova da salvação. Nós devemos ser confirmados em nossas palavras e em nossas obras, tá? Cristo, ele deve ser glorificado por nossas boas obras e por nossas boas palavras, tá? Então a verdade aqui em nossos lábios não é suficiente, ela deve ser notória também em nossa vida, tá? Obras, vivência, testemunho, santificação,
Então nós devemos mostrar ao mundo tanto as palavras quanto as obras, tanto a doutrina quanto o dever, tanto a pregação quanto a prática. Ah? E é aqui que o apóstolo Paulo, ele chama para que nós venhamos a permanecer firme nas promessas, firme na vocação que foi chamado. A porta da salvação está aberta, o plano da salvação está aberto, só depende da tua decisão. Você quer Cristo? Você quer alcançar o céu? Você quer alcançar a vida eterna juntamente com Deus e com os salvos? Então, neste momento, nós estaremos orando pela sua vida. Nós estaremos aqui intercedendo pela sua vida e você estará aí entregando a sua vida para o Senhor. Para que assim como os eleitos, assim como aqueles que estão ali já com a salvação, ali caminhando para o céu, você possa também estar caminhando juntamente com o povo que vai morar no céu, o povo que caminha com a verdade, o povo que prega o evangelho que Cristo deixou, o povo que tem a palavra de Deus ali em seus corações. Você pode fazer parte e eu convido você neste momento a estar. Aí nós estaremos orando. Levanta a tua mão para o céu. Você que deseja aceitar a Cristo como Salvador. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Cristo, o Salvador da tua vida. Você pode, neste momento, nós estaremos orando pela tua vida. Você que está aí enfermo, você que está aí, tem portas fechada na tua vida, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma intervenção, uma causa na justiça, Deus pode mudar o teu cativeiro, basta você crer. Deus está te chamando neste momento para você crer. Desperta a tua fé, desperta você aí que está do outro lado, para ouvir a palavra de salvação. Estaremos orando neste momento. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Deus, nós já falamos a tua palavra, ministramos, Senhor, a verdade, ministramos o teu evangelho, Senhor. Pai, eu sei, Pai Santo, que aí do outro lado, tem pessoas, Senhor, com o coração aberto, com o coração desejoso, Pai querido, que está aí aceitando a tua palavra, que está aí, Senhor, crendo na tua palavra. Deus vai ao encontro. Pai Santo, alcança com o teu amor, alcança com a tua misericórdia, alcança, Senhor, esta vida. Deus vai libertando, Senhor, liberta das drogas, liberta do vício, liberta, Senhor, da jogatina, liberta da prostituição, restaura famílias, Pai, restaura casamento, restaura a saúde neste momento, Pai. Vai repreendendo, Senhor, toda veia entupida, todo câncer, toda depressão, Pai, todo pensamento de suicídio, repreende neste momento, Pai querido. Tu conheces e sabes, Senhor, a situação desta vida que está aí, nos ouvindo do outro lado da tela. Senhor, essa pessoa que está, Senhor, querendo entregar a sua vida para Ti, Pai querido, recebe ela neste momento, escreve o seu nome no livro da vida, perdoa seus pecados, Senhor. Também essa pessoa que quer reconciliar-te contigo novamente, voltar para a tua casa, Senhor, recebe, Senhor, com o teu amor, abraça, Senhor, com a tua misericórdia. Deus querido, te agradecemos por esta live, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por todos que têm compartilhado, por todos que estão assistindo e que vão assistir esse estudo, Pai. Muito obrigado, Deus. No nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus.